Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Chegando aqui mais um raciocínio lucrativo, onde eu vou passar todo o resumo do que aconteceu hoje e o que pode acontecer também amanhã, você entender as melhores regiões, os melhores pontos. Então vamos lá para o gráfico. Bem, aqui como vocês estão vendo, tá certo? Nós estamos no gráfico do Ibovespa e olha só o que está acontecendo. Exatamente o que foi marcado, o que foi falado no trade anterior. Ele poderia sim buscar esses movimentos aqui abaixo, sabendo que ele já tinha quebrado, mudado o caráter, uma tendência menor, tá? Eu vou só apagar aqui porque vocês estão vendo que de fato está acontecendo isso. Ele muda o caráter dessa tendência, desse movimento aqui, exatamente nesse ponto aqui, tá? Então, aqui seria o nosso choque, né? Nossa mudança de caráter desse ponto. Eu vou marcar ele como um todo, porque isso aqui era uma liquidez que estava sendo executada, né? Que estava sendo ah, acumulada, e aí ele é capturado nesse ponto, e essa captura de liquidez proporciona aqui a mudança de caráter nesse tempo gráfico menor, tá certo? E chega aqui numa região de demanda, lembrando que nós estamos em um movimento onde ele vem perdendo fundos, ele vem perdendo esse movimento, ele faz um topo maior, faz um fundo, faz um topo, e a projeção é que ele renova esse movimento, tá certo? Até porque nós temos uma estrutura no 4 horas que vale ressaltar que nós estamos ali em um nivelamento de fundo, tá certo? Então isso aqui tudo é liquidez, deixando bem claro que isso aqui é uma liquidez desse range de 4 horas, e nós temos uma região aqui muito importante que está sendo exatamente mitigada nesse momento, tá? Nesse ponto você percebe que não houve numa hora essa mudança de caráter, mas a partir do 15 minutos a gente já pode ver que ele já fechou, ou seja, no 15, no 5, no 2 minutos, não tem como, porque o gráfico ele fica, de fato, fica bem craquelado, né, por conta da questão que é o gráfico do Ibov, mas no 15 minutos a gente já consegue perceber que houve sim essa mudança de caráter aqui dessa tendência, tá certo? Lembrando que nós estamos em um tempo gráfico menor, ou seja, no 15 minutos. Perceba que no 1 hora lá, ele retrai, né, deixa um pavio bem longo, tá certo? Então, nessa região que chegou lá, o preço chegou exatamente nesse ponto, a estimativa, né, a projeção, a expectativa é que de fato ele faça um movimento que venha a mitigar essa região nesses order blocks para poder cair. Lembrando e sempre levando em consideração que quanto mais distante aqui os order blocks, a região de imbalance, é importante ressaltar que quanto mais distante ele está, mais liquidez ele vai estar buscando, né? E aí ele vai ter essa projeção. A expectativa é que de fato ele venha mitigar esse ponto e perder e fazer mais um boss aqui, chegando na região de captura de liquidez lá nos fundos. Então é bem importante isso. Caso ele venha perder esse topo, nós temos uma mudança de caráter numa tendência maior, tá certo? Que é esse choque aqui, desse ponto. Inclusive, nós temos muita liquidez aqui nessa região e a gente vai ter sim uma confirmação da mudança de caráter do flow de baixa para alta, ok? Então essa expectativa, tudo dentro dos conformes, nada mudou, tá certo? No 15 minutos ele está fazendo exatamente esse ponto. Amanhã, tá no pregão, é importante que ele abra com esse gap de alta, tá? Ele pode abrir com gap de alta lá no mini índice, porque o mini índice é um derivativo do Ibov, né? Então, pode acontecer isso. Caso ele venha um pouco mais abaixo, ele comece a cair aqui, aguarde por confirmações no tempo gráfico menor, beleza? Para poder executar uma compra, sempre lembre disso, tá certo? No mini índice, nós temos aqui, hoje aconteceu uma oportunidade, inclusive foi assim que abriu o movimento, eu peguei uma oportunidade, foi um trade bem interessante, eu tinha marcado também aqui uma região que ele poderia fazer, né? Ele vir buscar esse ponto, se vocês voltarem o vídeo aí, vocês vão perceber que eu deixei marcado aqui essas regiões de demanda, ele vem nessa primeira região de demanda e ele não chegou a mitigar a próxima região de demanda, porém, é importante você saber que entre essa região de demanda aqui, tá? E essa outra de baixo, existe um imbalance que ele veio mitigar esse imbalance. E olha só que interessante, ele fechou exatamente ali o imbalance que tínhamos no próprio 5 minutos, ok? Refinando ali nos 5 minutos. Então a gente tem uma projeção de um movimento de alta, sabendo que ele já mudou o caráter também, seguindo o mesmo viés do Ibov, ok? Então o que é que a gente tem para amanhã? Temos um movimento de mitigação continuando essa alta. Lembrando que é importante você entender que dentro dessa estrutura, uma confirmação aqui seria bem interessante. Caso ele venha perder esse movimento, tá? Ele pode buscar aqui algum order block nesse ponto para poder continuar esse movimento para alta e aí ele mitigar as próximas regiões lá em cima, perfeito? Ou ele pode, de fato, engatar um movimento aqui altista, né? Um movimento aqui que ele venha
perder todo esse movimento. Mas aqui, nitidamente, a gente está vendo aqui um movimento que é bem interessante e ele já continua esse movimento de alta, beleza? Para poder mitigar essas outras regiões. A gente tem essa região como essa região de oferta, tá certo? Nós temos esse imbalance também, aquela região de order block também lá em cima, tá certo? Inclusive eu gosto de marcar como região de supply, mas você pode colocar aqui como order block também, que é importante, tá certo? Aqui também é um order block, porém a gente tem que ficar ligado, eu vou deixar como região de supply, por quê? Porque nós temos essa liquidez aqui, ó, a ser capturada, então muito cuidado nesses pontos, tá? Então aguardar um movimento dessa subestrutura de confirmação é importante. Caso ele venha perder também esse topo, se aguarda também ali para poder possivelmente acompanhar o order flow. Então ele chegou a mitigar essa região. Inclusive, ó, olha só o candle que deu aqui, muita rejeição nesse ponto, absorveu bastante, a gente pode perceber que ele absorve bastante e continua seguindo esse movimento de alta, tá certo? Para o dólar, olha só que interessante, o dólar ele chega, né, numa mitigação num boys, né, ele faz o boys para cima, olha só que interessante, a partir desse momento a gente tem uma estrutura onde essa estrutura, ela tem as regiões para ser mitigada ainda, porém, ele ficou meio que estático hoje, né, ele acabou afunilando, e é justamente isso aqui que está acontecendo. Todos vocês sabem que eu já venho falando aqui, linhas de tendência são pontos onde o varejo gosta, ama atuar, né, comprando no suporte e vendendo na resistência, então são regiões extremamente líquidas, tá certo? A gente não tem nenhuma confirmação, porque a partir do momento do BOS, desse time frame, ó, desse 15 minutos que ele faz, nós temos aqui estabelecido o nosso choque, né, a mudança de caráter dessa tendência, que ele não vem confirmar essa mudança de caráter, tá? Simplesmente ele está deixando liquidez nesses movimentos. Então significa que ele pode sim ainda capturar todos esses topos aqui para poder cair, né? Fazer um movimento aqui para chegar a mitigar essas regiões, já que ele chegou em um BOS, inclusive em uma região também importante, nessa região aqui, ó, nesse ponto, tá? Aqui ele chegou nesse order block, então eu acredito muito que ele pode sim ainda, ele vai capturar esse ponto, e aí quando ele captura esse ponto, alguma estrutura aqui no tempo gráfico menor, você pode observar aqui para poder surfar esse movimento para baixo, uma queda, tá certo? Cuidado com as manipulações, são pontos extremamente líquidos, tá certo? Que não foi capturada ainda essa liquidez, então cuidado, porque você tem que entender que esses pontos, assim, quando o dólar está numa movimentação desse jeito, nessa situação, ele pode até capturar esse topo também, viu, pessoal? Então fiquem atentos em relação a isso. Então aguardem a confirmação para poder executar algum ponto de venda, tá certo? Aguardar uma movimentação de venda, sabendo também que a gente tem um viés do mini índice de alta, ok? Então fiquem atentos, ele pode também despencar e romper tudo aqui e simplesmente não voltar para retestar. Ou ele, caso ele venha fazer isso também, se ele venha mudar o caráter aqui, fica atento nessa região, nessa estrutura, para ele poder confirmar. Então são duas formas de confirmação, né? Aquele famoso confirmation entry, né? Onde você tem a confirmação para você poder de fato executar alguma ordem ali, tá certo? No EURUSD, olha só, o EURUSD ele está numa região bem interessante, que a gente já vem falando já há um tempo, uma região já de premium, né? Inclusive eu falei, pessoal, procura as regiões de extrema liquidez, os pontos, aliás, de confirmação para poder executar, né? Sabendo que ele não está dando norte, ele está elaborando o mesmo movimento, né? Fazendo aquela cunha, tá? Não opero figuras gráficas, mas eu uso como referência para entender que o varejo está atuando naquele ponto. Então nós estamos aqui em um ponto de liquidez, aguardando uma venda. Seria interessante se ele tivesse perdido esse fundo aqui, ó. Se ele perdesse esse fundo aqui, seria bem interessante, sabendo que ele ia mudar o caráter dessa tendência e buscar ali a liquidez, né? Ou seja, ia buscar dinheiro para poder cair, né? E até então ele não faz isso. Então tem que ter bastante cuidado. Aguardar, porque aqui de fato existe uma liquidez, ó, entendeu? Então ele pode querer vir capturar esse topo, buscando a região à esquerda do gráfico. Fiquem atentos que ele pode buscar a região à esquerda do gráfico. Caso ele não faça isso, aguardem uma confirmação para poder operar na venda, ok? Se ele também perder esses topos, lembrem-se de estabelecer um novo range, e aí você vai ter uma referência melhor para você poder entender o que está acontecendo. Lembrando que aqui nesse movimento a gente tem esse último boss que foi feito, então a gente tem essa referência, tá certo? Nós temos essa referência aqui, ó. Aqui seria nosso choque, tá? Já que ele fez a quebra de estrutura, executou a quebra de estrutura nesse ponto, então a gente tem um range que está sendo estabelecido, inclusive ele já chegou até no 50% dele, né? Então olha só que interessante. Ele já chegou a mitigar as regiões, inclusive chegou aqui em um movimento de imbalance, ó,
ele veio mitigar exatamente esse imbalance aqui, ó, no 30 minutos, só no olho você bate assim, você vê que ele chegou a mitigar esse imbalance e está seguindo um movimento de alta. Então tem que ter bastante cuidado, ele não deu nenhum indício ainda que reverteu a tendência, mas fiquem atentos no gatilho. O GBP USD, de certa forma, ele faz um movimento muito melhor, inclusive aconteceu uma venda aqui, né? Olha só que interessante. Perceba que o que eu estou falando lá no USD é o que eu estava querendo que ele fizesse. Se você prestar bastante atenção, ele vem mitigar uma região onde ele perde um topo, um fundo, né? Perdão. Ele realmente ele muda o caráter desse movimento. E olha só que interessante. Ele vem aqui, ó, aqui fez um boys. Então, quando ele fez o boys, nós temos uma estrutura, essa estrutura aqui, ó, como uma estrutura de mudança de caráter. Olha só. No 5 minutos, no 15 minutos, vamos dar uma olhadinha no 15 minutos. Ele não está confirmando, né? Olha só que movimentação. De fato, galera, pessoal, só para vocês entenderem, ele não está mudando o caráter desse ponto. Não, aliás, ele até muda o caráter, mas essa não é uma mudança de caráter que eu gosto, porque de fato ele não está rompendo, né, o pavio com essa movimentação, com o corpo, né, com o corpo da vela, e sim com o pavio, então fica meio que bem, digamos assim, não fica legal para você poder acompanhar. Se você for colocar no 1 minuto, você vê que ele faz uma mudança, né? Ele faz uma mudança, inclusive faz um boy lá em cima, só que se você trouxer para os 5 minutos, não fica legal, porque até fica lá, ó, esse ponto fica, né? Ele rompe aquela região. No 15 minutos ele já não faz o movimento, ou seja, nitidamente ele está fazendo aqui uma possível a reacumulação ou até mesmo a distribuição, né? A gente está muito cedo ainda para definir, já que ele está nivelando o fundo, né? Mas para onde ele capturar aí, fiquem atentos, porque ele pode, de fato, acionar algum trade para poder vender já sabendo que ele está esticado demais, ele muda o caráter, né? Ele chega na região bem importante à esquerda do gráfico também, mas tendo o viés alinhado com o EURUSD, ele ainda não chegou a mitigar um ponto bem interessante naquela região. Então pode ser sim que ele capture esse ponto para depois cair. Então a gente pode aguardar até uma possível redistribuição ou uma distribuição de Wyckoff para poder cair esse movimento aqui, né? Então é bem interessante, fiquem atentos para venda também. Eu estou aguardando aqui ele me falar alguma coisa, me mostrar alguma coisa, porque até então não tem nada a se mostrar, né, se provar. Tudo isso que está acontecendo aqui, vocês podem perceber que é uma indução. Olha só que interessante. Você bate o olho aqui, você vê, ó, isso aqui é um boys, tá? E aqui nós temos, ó, o nosso change of character, né, que é a mudança de caráter. Então, se a gente vier estabelecer um range, olha só que interessante. A gente tem acima dos 50% esse ponto e tudo que está acontecendo aqui não passa de uma indução de liquidez. Então, ele pode sim querer capturar essa liquidez, ele faz um movimento de captura de liquidez e ele vem capturando esses topos e ele retorna para esse movimento para cair. Então, isso aqui é tipicamente uma distribuição de Wyckoff, beleza? Deixa eu ver mais isso, né? Então, só recapitulando, o Ibovespa segue o movimento que foi falado, né? Para poder mitigar aquelas regiões desse range. O mini índice também acompanha esse movimento, então fiquem atentos nessa confirmação, tá certo? Ele pode confirmar esse ponto aqui, ó, um ponto bem interessante para poder retornar o preço, tá? E aí, o movimento do dólar também, a gente aguarda para poder entender o que está acontecendo. No mini índice, só recapitulando aqui, aliás, falando, comentando um pouco sobre o trade que eu peguei, assim que abriu o mercado, eu falei, ó, pessoal, não se espantem se ele abrir com uma movimentação gap de alta. Por quê? Porque existe essa liquidez aqui a ser capturada, entendeu? Inclusive, eu tinha armado um trade aqui, ó, só que aí ele pulou, né? Já abriu lá em cima e chegando naquela próxima região de order block. E aí eu sabendo que aqui é uma região importante de order block, entrei vendido, o stop ficou curto de 100 pontos e eu saí exatamente com 325 pontos, pessoal. Por que eu saí com 325 pontos? Porque era um movimento de 9 horas, quando ele começou a entregar aqui, que ele sobe, que ele começa a retornar aqui de 9h25 mais ou menos, aí eu percebo que 9h30 vai acontecer um monte de notícia. Então o que que eu penso? Não, vou ficar nesse trade. Tanto é que ele vem, ó, joga para baixo, beleza, paga até mais, né? Mas chega a pagar quase 1.000 pontos, 955 pontos, mas eu não queria ficar mantendo esse trade aí, porque eu sabia que ele poderia consolidar aqui de fato, ó. E aí eu ia ficar preso nessa região, então eu queria uma movimentação mais clara. Se a notícia tivesse, se ela tivesse de me proporcionar um movimento a favor, ele teria perdido todos esses fundos, esse topo, essa máxima não teria perdido, e aí pode ter certeza que ele ia capturar aqui com a notícia. Então, levando em consideração que poderia sim acontecer isso, né? Foi o racional que eu tive e acertei. Não faço análise fundamentalista, deixo bem claro isso.
tá certo? Mas eu fico atento a esses pontos de notícia aí, principalmente agora com toda essa situação aí dos bancos nos Estados Unidos, né? Tá bem delicado, tá certo? O que é que você tá achando aí, né? Deixa nos comentários, tá? Que a gente vai trocar uma ideia, eu vou responder vocês. Então esse é o viés, essa é a análise, os pontos que você tem para amanhã. E hoje também vou fazer diferente, pessoal. Vou colocar a data, vou alterar a data, vou colocar a data de amanhã para ficar um negócio bem interessante aí para todo mundo entender que é uma análise de hoje para que vai acontecer amanhã. Ou seja, a gente faz o resumo de hoje e também como eu estou fazendo aqui para amanhã. E não se esqueça, link na descrição para você poder entrar na comunidade, faça parte da comunidade. Tem muita gente que tá lá, tá bem interessante, todo mundo tá aprendendo, tá bem top, tá? Então Deus abençoe vocês, ó. Beijo no coração de todos e é isso aí. Valeu, pessoal. Fui!